Bom dia a todos. Dia, Nemésio. Tudo bem? Bom dia, Nemésio. Bom dia. Tudo certo. Ótimo, já temos um número bom de participantes aqui. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos de praxe, né? Os nossos 5 minutos, é 9 horas agora. Pode Até às ser. 9h05 a gente começa. Legal, tranquilo. Ô, Daniel. Estamos sincronizados aí, viu, Daniel? Tomamos água no mesmo tempo aqui, viu? Olha só. Ó, mas a tua é água, né? A Hã? minha é água, a minha é água. Mas eu não vi o senhor tomando, o senhor... A do seu Nemésio eu já não sei, né? Sim. Pode ser que mais quando estão. Pode ser que mais quando estão fora. Não dá para fazer gente atrás, não. Não tem que ir. O quê? Era novo dele? Bom, acho que já foram nossos 5 minutos, né, de praxe. Então, muito bom dia a todos. É com muito
prazer que a gente recebe todos aqui nessa sala, nesse momento histórico da nossa cidade, um momento em que a comunidade se reúne para discutir o nosso novo Plano Municipal de Cultura, estabelecer a nossa conferência. Então eu vou passar agora a palavra ao Igor, que é nosso secretário interino, para que ele possa também dar as boas-vindas dele e fazer as considerações. Depois a gente segue na nossa reunião de trabalho. A palavra é sua, Igor. Obrigado, Clodoaldo, nosso presidente do conselho. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nesse momento aí, como o Clodoaldo falou, histórico, né? Nós estamos para construir um novo plano municipal de cultura e a participação de todos é fundamental. E hoje é um momento também muito importante para que nós façamos o treinamento e temos a grata satisfação de ter o nosso Nemésio, o nosso professor, ex-secretário de Cultura e também com vasta experiência nessa área de planejamento e que vai nos orientar aí no trabalho dessa Conferência Municipal de Cultura. Desejar a todos um ótimo trabalho na manhã de hoje, que todas as dúvidas sejam sanadas e que nossa conferência seja um sucesso a partir do start dado hoje. Obrigado a todos, sucesso, boa reunião. Eu vou acompanhando conforme vai ser possível, tenho algumas agendas aqui no gabinete do prefeito hoje de manhã, mas vamos acompanhando os trabalhos aí da comissão. Abraço a todos. Muito obrigado, Igor. Antes de passar a palavra ao Nemésio, que vai conduzir o treinamento, eu vou fazer um pequeno histórico, né, de como ele chegou até aqui, desse nosso processo. Então, como todos sabem, ou como muitos sabem, era a proposta do Conselho desde o início do ano que a gente encaminhasse as tratativas para a nossa Conferência Municipal de Cultura. A nossa última conferência foi há 10 anos, então o seu período de vigência se encerra neste ano, mas aí em função da pandemia e de todas as tratativas com relação às emergências e em especial depois ao Aldir Blanc, a gente não conseguiu dar prosseguimento nesse meio tempo, né? O Conselho se debruçou muito, trabalhou arduamente, né, com a participação da grande maioria dos conselheiros e da comunidade também, nos encaminhamentos sobre a Aldir. E junto com este processo a gente conseguiu encaminhar algumas questões então relativas à nossa conferência. Nós aprovamos uma metodologia de trabalho, de condução da conferência, que foi apresentada pelo então secretário Nemésio Carlos da Silva, que foi aprovada em reunião do Conselho, a metodologia elaborada por ele. Em seguida, o Conselho aprovou o regimento da nossa conferência, o regimento com o cronograma, e esse cronograma, então, previa esse treinamento de hoje, porque o processo de conferência é um processo um tanto complexo, porque abarca muitas questões de metodologia e de política pública também. Então, e a gente achou por bem, e o Nemésio aceitou, que nós agradecemos muito, que esse treinamento de hoje fosse conduzido por ele, porque afinal de contas foi ele que propôs a metodologia. Então, eu vou passar a palavra agora ao Nemésio, lembrando que nós temos tentado conduzir isso tudo da forma mais democrática, da forma mais participativa, da forma mais aberta, mais transparente possível. Então, se alguém tiver vontade de se expressar, fique inteiramente à vontade, sendo conselheiro ou não, o Conselho é um órgão representativo da nossa comunidade. Então, eu passo a palavra agora ao Nemésio e vamos em frente. Então, bom dia a todos novamente, é um prazer muito grande, né, Clodoaldo, estar participando desse momento, né, minha saudação também especial ao Igor, e é muito bom reencontrar, né, e casa cheia, né, estou vendo aqui, 30 participantes. Que maravilha, hein? Fico realmente muito feliz, né, e o objetivo não é ensinar ninguém, né, na verdade é a gente fazer algumas reflexões, ver como é que a gente pode mais efetivamente participar desse processo de construção,
E eu quero aproveitar aqui publicamente para elogiar muito o Clodoaldo. O Clodoaldo tem tido uma postura muito democrática, né, muito aberta. Eu acho que esse é o papel do Conselho. O Conselho tem que ser uma ferramenta de participação da sociedade de forma democrática, e ele tem que exercer a sua função de controle social, não só no aspecto, por exemplo, de fiscalização, mas de acompanhamento, de participar efetivamente desse processo de construção. E o Conselho Municipal de Políticas Culturais tem desempenhado muito esse papel, não somente fiscalizando, mas também acompanhando e decidindo junto o que deve se propor em termos de políticas culturais. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então, o plano é esta ferramenta, né? O Conselho, ele é um órgão importantíssimo no processo de gestão das políticas culturais, e o plano é a ferramenta mais efetiva que nós temos de implementação dessas políticas, ou seja, é quando a sociedade, o governo, as pessoas diretamente interessadas, a sociedade como um todo, se juntam para construir essas alternativas e materializar elas na forma de um plano. Então, este plano, ele tem que ter uma visão dinâmica, ele não pode ser algo engessado, algo que fique para dentro de uma gaveta, como são a grande maioria dos planos, infelizmente, mas que ele esteja na mesa do secretário, na mesa dos conselheiros, na mesa das entidades, onde a gente vai acompanhando, cobrando, participando na sua implementação. Então, a ideia, quando a gente propôs, eu não diria essa metodologia, seria mais um design de como organizar, né, porque a estrutura que a gente está propondo é a mesma de todo e qualquer plano. A gente está, na verdade, apresentando uma forma, um design diferente, para que as pessoas tenham condições de acompanhar, de participar efetivamente da sua implementação e de que esse plano não fique dentro de uma gaveta. Então, o objetivo, né, dessa metodologia, ou desse design, que é inovador, que ele não tem, é uma proposta realmente inédita, né, no sentido de criar, né, esse instrumento. Então, a ideia que a gente está propondo, presidente, num primeiro momento, a gente fazer uma breve contextualização do que representa um planejamento, né, dentro da área pública. Muito rápido, quero ser, né? Peguei alguns slides de oficinas que a gente já fez com os secretários, né, no sentido de capacitar os secretários de todas as secretarias, de todas as pastas do município, e depois entrar efetivamente no nosso plano, ou seja, o que é importante, como que a gente pode, né, sem entrar no aspecto burocrático do processo, mas efetivamente dizer o que a gente quer, de forma bem simples, objetiva, e aí sim, depois de cada setorial, cada artista, cada trabalhador ou trabalhadora de cada espaço, dizer o que quer, né, aí sim uma comissão conseguir sistematizar isso na forma de um plano. Tá? Então, basicamente é isso que eu quero mostrar. Eu quero pedir permissão para apresentar alguns slides para a gente fazer essa reflexão, mas o objetivo não é ensinar ninguém, mas a gente fazer realmente esse debate de forma séria. Pode ser assim, presidente? Então, vamos lá. Então, vocês me dão licença agora para mim fazer uma apresentação aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos ver, não apareceu. Apareceu por lá?
Apareceu. Ok, então vamos lá. Então, o nosso plano, então, previsto é 2021, 2030, né? Inclusive, nós tivemos um probleminha técnico do plano anterior, que foi para 11 anos, né? Mas, na realidade, o nosso plano previsto ele é 10 anos, poderia ser de 20, poderia ser de 15, também não tem problema nenhum, né? Mas a lei estabelece como 10 anos, né? Aqui, só para contextualizar, né, dentro da visão de planejamento do município, a interpretação que se faz é que o plano mais importante, que é o plano que dirige os demais planos, é o plano diretor do município. Ele é um plano que também ele prevê a sua revisão a cada 10 anos, tá? Nada impede de o município fazer antes, mas exatamente porque são planos estratégicos, né? Todos os planos que contemplam esse espaço temporal de 10 anos, eles são planos estratégicos, ou seja, eles não são só operacionais ou táticos, mas eles têm uma visão estratégica de longo prazo, que a gente chama, ou seja, superando a administração dos 4 anos. Tá? Então, eu diria assim que o plano diretor estabelece como é que se dá a ocupação das pessoas e das atividades dentro do município. Ele é o plano base e ele deve ser observado na confecção de qualquer outro plano que a gente venha elaborar. Tá? Então, esse plano diretor de 10 anos que tem essa visão estratégica. Depois nós temos dentro dessa hierarquia de planejamento do município, nós temos o plano plurianual, que é o PPA, e que ele define as metas, os programas, enfim, o planejamento para os próximos 4 anos. Então, nós temos previsto em 2021, ou seja, com um novo governo, ele vai elaborar o PPA 2022-2025. Por isso que é importante a cultura já ter definido quais serão as suas propostas em termos de políticas, porque ela vai fazer parte, ou seja, a cultura sai na frente no sentido de já definir, né, as suas ações, as suas metas para os próximos 10 anos, e ela aproveitar a confecção do plano plurianual no ano que vem, para 2022, 2025, e inserir essas prioridades, né, essas metas, dentro deste novo plano plurianual. As leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, elas são feitas a cada ano baseadas no plano plurianual. Então, o que a gente diz, né, de forma bem sintética? O plano plurianual, ele define o que o governo pretende para os próximos 4 anos. A lei de diretrizes orçamentária, ela dirige o orçamento para cada ano desses 4, e a lei orçamentária traduz em recurso, traduz em valores, essas metas, programas, ações previstas no plano plurianual para cada ano. Além disso, nós temos depois, dentro dessa hierarquia, então nós temos os diferentes planos setoriais. Então, por exemplo, temos o Plano Municipal de Saúde, que é a cada 4 anos, o da Educação, que é decenal, ou seja, 10 anos, Assistência Social cada 4 anos, da Cultura 10 anos, enfim. O que a gente quer mostrar com isso? Que hoje nós temos, basicamente, do ponto de vista de planos setoriais, somente a Educação e Cultura que tem uma visão, o seu plano tem que ter uma visão estratégica, tá? Ou seja, ele vai além dos 4 anos da gestão e ele avança para dentro do que a gente chama de visão de longo prazo, ou uma visão estratégica, tá? Então, só para a gente... acho que eu tenho um outro slide aqui.
Então, aqui só para mostrar, né, o plano plurianual, ele define os 4 anos, portanto, nesse período vão ter 4 LDOs e 4 leis orçamentárias. Sempre lembrando, né, de que, por exemplo, a nova gestão que vai assumir, ela vai ter que cumprir o último ano do PPA da gestão anterior, e ela avança 1 ano na próxima gestão do ponto de vista desse planejamento. Essa definição, ela ocorreu principalmente para estabelecer que não haja solução de continuidade dos projetos, das ações que estão sendo desenvolvidas, né? E também aqui cabe, eu acho que é importante a gente destacar isso, que nós vamos elaborar, por exemplo, um plano municipal de cultura, mas que ele não deve ter uma visão engessada, fechada. Ele tem que estar, nós temos que prever, né, e aí a conferência é um belo instrumento para isso, prever momentos de avaliações, de correções, de incluir novas metas, novas políticas, novos programas, enfim, dentro deste plano. Ele não pode ser visto simplesmente, nós estamos fazendo um plano para 10 anos e ele é imutável. Não. Ele tem que ser a nossa base de políticas públicas, mas ele tem que estar em constante avaliação. E para isso são importantes exatamente os indicadores para isso, para a gente ver se a gente está cumprindo, se não está cumprindo, se necessita correções. E aí tem o papel também fundamental das setoriais, do conselho, neste acompanhamento e nesse diálogo permanente, né, entre gestão e sociedade civil. Então, me parece que esse é o foco importante que a gente tem que ter de um plano, né. Aqui só para mostrar, né, aqui nós temos os princípios que regem a Lei de Responsabilidade Fiscal e que os conselhos e os planos, as conferências, elas se encaixam perfeitamente nesse processo em que se exige do gestor público, né, a adoção desses princípios de planejamento, transparência, participação, eficiência, a obediência, né, aos princípios da legalidade em todas as suas características, né. Enfim, isso eu só coloco aqui para chamar a atenção da responsabilidade da gestão, né. Aqui também é importante eu colocar de que o Conselho, ele tem um papel fundamental nesse processo de controle social, assim como as conferências. Nós temos um outro instrumento que também a gente deve utilizar, que são as audiências públicas. Lembrando que o Conselho tem um caráter deliberativo, ele é permanente, ou seja, independe dos governos, ele tem que ser ativo, independente de quem esteja à frente, e ele é a efetiva participação da sociedade numa política específica. É diferente, por exemplo, de uma Câmara Municipal, que tem um outro papel muito mais amplo, né, do ponto de vista de acompanhamento das políticas públicas. O Conselho, ele tem esse papel fundamental numa política específica, por isso que nós temos os diferentes conselhos gestores, né. Além disso, nós temos outros órgãos que interagem com a gestão pública em relação ao controle institucional ou social, que é o Ministério Público, os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União. No nosso caso, na cultura, nós não temos a efetiva participação da Controladoria Geral da União, porque nós não temos transferência, mas vamos ter a partir da Lei Aldir Blanc também, né? Porque daí houve repasse de recurso público federal. Então, pela primeira vez na história, também a gente vai estar sob controle, né, da CGU,
Nós temos também a Controladoria Municipal, o próprio Conselho Municipal, o Observatório Social, as ouvidorias, enfim. São várias instâncias, né, que participam desse processo de controle social. Aqui, agora me dirigindo mais para a nossa visão estratégica do plano, né, e aqui eu tenho também uma responsabilidade, porque esses macro desafios que nós temos aqui também foi uma proposta minha para a gestão, que foi dividir, né, a organização administrativa do município em 4 grandes áreas. Uma delas que é a governança e desenvolvimento administrativo e fiscal, a de desenvolvimento humano e social, na qual se insere a cultura, a área de desenvolvimento econômico e ambiental sustentável e a área de desenvolvimento socioespacial. Quando eu propus esse processo de organização do município em termos do seu planejamento e das suas ações, foi com o espírito de criar uma visão intersetorial, né, dentro de uma visão também integrada de gestão, onde nós tivéssemos claramente definido qual o papel da atividade meio, ou seja, a governança e o desenvolvimento administrativo e fiscal, que reúne lá a Secretaria de Governo, a parte de Procuradoria, setor de compras, contabilidade, controladoria, enfim, esta grande área, ela tem um papel fundamental de dar suporte para que as atividades fins aconteçam. Então, foi proposto uma forma integrada e intersetorial de eu reunir os órgãos responsáveis para que as políticas no município, as políticas públicas, elas acontecessem. E, então, essa primeira atividade, essa grande área, nós chamamos de atividade meio, porque é ela que vai dar o suporte para as outras 3 grandes áreas, que são o que a gente chama de atividade fim, onde as políticas públicas realmente vão acontecer. Então, na área do desenvolvimento humano e social, onde a cultura se insere, a saúde, assistência social, esporte, enfim, o desenvolvimento social tem esse papel muito mais de promover a cidadania, né, formar cidadãos, então, dentro de uma visão intersetorial, onde houvesse uma conversa entre a educação, assistência social, cultura, esporte, enfim, no sentido dessa construção de políticas. Uma outra grande área, que é a área do desenvolvimento econômico e ambiental sustentável, onde nós integrássemos aí nesta grande área todas as secretarias ou os espaços públicos que tratassem das oportunidades. Então, o que gera emprego, né? O que movimenta a economia do município do ponto de vista de oportunidade das pessoas. E uma terceira atividade fim, que é a área, né, de desenvolvimento socioespacial, que tratasse, então, de toda a parte de infraestrutura do município, né? Isso de forma integral, intersetorial, com muito diálogo. Essa foi a proposta que a gente apresentou, né, já ainda em 2005, né, a gente apresentou, e ela vem, pelo menos, sendo colocada dentro do planejamento, dentro dessa proposta. Tá? Baseado, então, neste PPA, aqui só para mostrar, eu lembrei que tinha um outro slide onde colocava já isso, né? Então, atividade meio e 3 atividades fins, tá?
Aqui só lembrando também, né, aquilo que eu já falei no início da minha fala, de que o que a gente tem, né, o que a gente visualiza na prática, né, e já com muita experiência de alguns anos dentro da gestão, é que nós temos que sair daquele círculo vicioso, né, que é comum dentro da gestão pública, onde a gente passa mais tempo apagando incêndio, né, ou seja, dentro de uma visão de gestão hoje, dentro da moderna de gestão, onde você planeja, executa, avalia, monitora e corrige dentro de um ciclo, né, de melhoria contínua, na realidade, hoje o que a gente visualiza dentro da gestão pública é que se executa muito, se planeja quase nada, não se monitora, porque inclusive não tem nem indicador para isso, e por consequência você não corrige, você não melhora esse processo. Então a gente acaba executando, trabalhando muito, né, e não cumprindo com os demais aspectos que envolvem a gestão e que vão facilitar. Por isso que a maioria dos planos, eles são planos de gaveta, onde as pessoas não conhecem efetivamente o que está acontecendo dentro da gestão, o que tem planejado dentro da gestão. E fica-se, então, se cumpre muito mais um ciclo vicioso, né, onde você passa muito tempo executando ou apagando incêndio e não conseguindo fazer realmente o planejamento das políticas públicas. Estou falando isso não de Chapecó, estou falando geral, estou falando no Brasil, no Estado, nos municípios, porque essa é a tônica, infelizmente, das gestões. Também aqui, do ponto de vista de sensibilização, né, acho que é importante a gente colocar que quando a gente fala de plano, a gente tem que ter claro alguns aspectos do ponto de vista da gestão, que o plano, ele tem um papel não somente técnico, né? Ele não é, por isso que eu digo, às vezes a gente olha para esses cadernos, né, esses papéis, né, na forma de planos, e a gente identifica isso um componente burocrático, técnico, quando o plano ele tem um componente muito mais político do que propriamente técnico, né? A forma de como a gente condensa essa participação da sociedade, as aspirações da sociedade, ela é muito mais um componente político do que propriamente técnico. O técnico ele vai traduzir isso dentro de uma linguagem técnica, mas ali tem que estar expressado aquilo que a sociedade quer, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer participar. E um outro aspecto, né, que também o plano envolve, que é esse processo desse fluxo de informações que tem que acontecer, né? Ou seja, a gente não pode simplesmente construir um determinado plano ou planejamento e achar que tudo está resolvido a partir disso. Não, isso ali é o começo, né, onde a gente expressou o que a gente quer, mas que a partir dali ele nos gera responsabilidades com a sua efetivação, né? E aí eu coloquei aqui uma coisa que eu tenho dito, que a gente, dentro da gestão, a gente tem que ser chape, né? A gente tem que ter conhecimentos, a gente tem que ter habilidades, a gente tem que ter atitudes, né? A gente tem que ter ética, a gente tem que ter transparência, né? A gente tem que permitir a livre expressão da sociedade. Então, isso são atitudes que tem que compor dentro de uma gestão e propriamente dentro do planejamento. Mas esse chá, que já é bastante conhecido, né, eu adicionei mais dois aspectos que eu acho que são importantes, que é a paixão e a eficiência, né? Ou seja, a gente, para fazer isso tudo, a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, né? A gente tem que se comprometer, tem que
entrar com alma, com coração, né, dentro desse processo, e a gente tem que ter eficiência, a gente tem que ter resultados, né, a gente tem que cativar mais pessoas, trazer mais pessoas para esse processo, e isso se dá através da eficiência. Então, eu espero que, dentro do nosso plano, a gente seja chape, presidente, né? A gente vista essa camisa do chape, né? E coloque ali dentro a nossa paixão, as nossas atitudes, habilidades e os nossos conhecimentos para que a gente gere a eficiência, né? Que a gente não tenha isso aqui, né, dentro da gestão, mas que a gente tenha uma gestão integrada entre sociedade, governo, né, onde todos estejam no mesmo nível, e não simplesmente, né, a gente ter uma escala horizontal de vertical de hierarquia, né? Aqui só também lembrando que os planejamentos, todo o planejamento do município, e que compõe o PPA, LDO e as leis orçamentárias que efetivamente vão traduzir em recursos para essas políticas, ela se dá em cima do programa, ou seja, é o programa que gera o orçamento, o planejamento e a gestão. E nós, a Secretaria de Cultura, ela faz parte de um dos programas. Em 2005, nós tínhamos 25 programas que compunham o planejamento do município. E hoje nós temos 12 programas. Dentro desses 12 programas, nós temos, então, o programa, se não me engano, é Cultura Inclusiva, alguma coisa assim, depois a gente vê lá. Mas o programa é o que vai gerar as demais peças dessa engrenagem. Então, o orçamento é baseado em programa, o planejamento baseado em programa e a gestão baseada em programa. Aqui também, do ponto de vista do nosso planejamento, né, em síntese, o que é um planejamento? Primeiro, a gente ter clareza, né, da nossa identidade, ou seja, o que a gente faz, o que a gente quer ser reconhecido, quais são os nossos princípios, né? Então, quando a gente fala de negócio, né, não é só um negócio comercial, não. O negócio é o que a gente faz dentro da cultura, né? Qual é a nossa missão? Ou seja, dentro desse negócio, o que realmente a gente exercita, né? Quais são os nossos princípios e aonde que a gente quer chegar, a nossa visão estratégica de futuro. Então, basicamente, a gente reduz isso numa análise de cenário de aonde a gente está, para um cenário para onde a gente quer estar, que é a situação desejada, e, estrategicamente, como é que a gente vai chegar lá. Para isso, a gente constrói, então, os nossos objetivos estratégicos, os nossos indicadores, as nossas metas e o nosso plano de ação. Então, basicamente, o plano tem que traduzir isso. Tá? Vou passar aqui só para mostrar aquilo que eu digo, que é uma ferramenta moderna de planejamento, que é o PDCA, para desenvolver ou executar, né? Controlar ou monitorar e também corrigir os erros para que se tenha uma melhoria contínua, né? Aqui, mais esmiuçado um pouco sobre o que o nosso plano tem que traduzir. Então, aqui os valores, missão, a visão traduzem o nosso negócio. Esse negócio nosso, ele nos identifica onde a gente está, porque a gente tem que ter uma identidade, e a partir disso, então, nós definimos os objetivos, as metas, as estratégias, as ações, controlamos e avaliamos isso, e corrigimos ou padronizamos aquilo que precisa ser feito. Então, o plano ele tem que ter essa visão dinâmica, ele não é estático,
Não é porque nós definimos objetivos, metas, formulamos estratégias, definimos o nosso plano de ação, que ele não possa ser modificado, né? Ele tem que estar em constante processo de avaliação para que a gente possa fazer as correções necessárias. Aqui só para mostrar, então, tudo isso leva, né, para a definição da estratégica, né, dos 10 anos que a gente quer. Que, novamente, usando outras ferramentas, né, aqui, por exemplo, dentro de uma ferramenta onde a gente define o nosso plano de ação, mais especificamente, e também define quanto do orçamento. Eu sonho um dia que a gente tenha dentro da gestão pública um plano onde ele tenha não somente as suas metas, as suas ações, os seus indicadores para avaliação de cada uma dessas metas ou objetivos, mas que a gente tenha também quantificado os valores orçamentários, tá? Eu acho que a gente está muito distante disso, tá? Mas é um sonho que um dia a gente construa realmente um plano onde ele tenha previsto valores para cada uma das suas ações, tá? Aqui mostrando só uma ferramenta também, não vou perder muito tempo nisso. Aqui aquela ferramenta do plano de ação, né? A gente pode definir ela em 5W1H ou 5W2H, que é uma ferramenta onde eu defino a responsabilidade de cada um dentro desse plano de ação, que vai ser posterior, ou seja, depois de nós aprovarmos o plano, entra esta ferramenta que é, para cada ação que nós definirmos lá, nós definirmos as responsabilidades de cada um, tá? E aqui, mais especificamente, já entrando na metodologia, então, a gente tem a ideia, ao final deste plano, construir o que a gente chama de mapa estratégico. O que é a ideia desse mapa estratégico? Que em todos os espaços públicos da cultura, a gente tenha lá um banner com este mapa estratégico para lembrar a gente que nós temos um plano, que esse plano tem que ser cumprido, que ele foi assumido de forma parceira entre sociedade e gestão pública, e que é importante, né, a cada momento a sociedade, as pessoas que visitarem esse espaço, falarem deste plano, cobrarem a sua efetivação, para que ele não caia no esquecimento de uma gaveta, né? Então, aqui dentro desse mapa estratégico, a gente tem basicamente a missão, a visão e os valores da Secretaria de Cultura. Nós temos o eixo do plano plurianual, na qual está inserida a cultura, que é na área do desenvolvimento humano e cidadania, como nós vimos lá, como uma atividade fim, e ele está dentro do programa e objetivo estratégico, que é Chapecó Multicultural e Inclusiva. Ou seja, tem 12 programas dentro da gestão, e a cultura está dentro do programa Chapecó Multicultural e Inclusiva, que tem como objetivo estratégico, então, promover ações que garantam o livre acesso cidadão aos bens e serviços públicos, a inclusão e sustentabilidade social de forma permanente, respeitando a diversidade sociocultural com apoio de rede de responsabilidade solidária e compartilhada. Este aqui é o objetivo do programa Chapecó Multicultural Inclusiva, que faz parte do PPA. Dentro dos macro-objetivos da administração que compõem o PPA, então, são aqueles que eu falei anteriormente, onde tem a boa governança e a gestão pública, que é uma atividade meio, e as 3 atividades fins. Então, vocês veem que aqui, do ponto de vista de design, a gente já começa a trabalhar com cores, ou seja, para que a gente visualize, né, ou seja, esse design, ele nos mostre, inclusive em cores, para a gente poder fazer esse acompanhamento, tá?
Depois, dentro de cada um desses macro-objetivos, nós temos, dos macro-objetivos estratégicos, nós temos daí os macro-objetivos estratégicos da cultura. Então, a proposta que a gente fez está lá. Isso tudo pode ser mudado, né? É uma contribuição que eu fiz no sentido de ter alguma coisa para a gente discutir, né? Mas ele pode ser totalmente transformado, né? Esses textos que estão lá é apenas uma sugestão que a gente fez. E dentro de cada uma desses macro-objetivos estratégicos da cultura, e que estão casados, estão olhando para o PPA, nós temos os projetos e atividades da cultura, que aqui eu já passo a ter um olhar para o Plano Nacional de Cultura, para o Plano Estadual de Cultura, né, no sentido de trazer o grande debate do plano nosso, ele vai ser construído exatamente em cima desses projetos, atividades. Ou seja, o que as setoriais estão sendo convidadas? A discutir dentro desse eixo aqui, né, de atividade e meio, a gestão da cultura, o financiamento das ações culturais e a participação e o controle social. Depois, dentro daquele eixo mais humanístico mesmo, né, a questão do patrimônio, da diversidade cultural e do acesso à arte e cultura. Dentro da área mais de oportunidades, a formação artístico-cultural e pesquisa, a criação, produção e inovação cultural e a economia criativa. E dentro do aspecto mais de infraestrutura, então a infraestrutura cultural, a difusão, circulação e promoção cultural, e os projetos e ações setoriais, ou seja, as ações culturais de cada setor da cultura, onde cada setorial vai procurar construir aquilo que são marcas importantes, demandas importantes para cada setor. E aí sim, eu acho que com esse fechamento, com esses projetos ou ações das setoriais, nós damos aquele recheio especial do nosso plano, que é o comprometimento das setoriais na efetivação dessas políticas. Aqui um exemplo desse design, né? Então, esse design começa a trabalhar com cores, então ele identifica, por exemplo, nessa cor são todas as atividades meio, tá? Então, ele define dentro, por exemplo, da gestão cultural, qual seria o objetivo estratégico, as justificativas, ou seja, trazendo para dentro desse tema quais são a temática de fundo que deve ser debatida, como o plano, o conselho, o fundo, o sistema, a ideia que a gente está propondo de criação do fórum de setoriais de cultura, enfim, ele traz a temática para a gente debater, né? Ele sistema de indicadores também, né, Demédio? Isso, agora os indicadores, aqui a gente jogou vários indicadores, porque a gente não tem essa cultura, né, Clodoaldo, no Brasil, ainda, de ter, né, esses indicadores definidos para avaliação das nossas metas, das nossas ações. Então, a gente colocou aqui vários. Não significa que a gente precise adotar todos eles, mas é importante que no nosso debate a gente defina quais são realmente os indicadores que a gente vai medir como está indo a nossa gestão. Né? Como é que ela está se efetivando realmente essa nossa gestão através desse monitoramento. Então, aqui tem várias, podem ter outros, né? Foi um exercício bem difícil de a gente conseguir fazer isso, porque a gente não tem essa cultura dentro dos nossos órgãos de estabelecer esses indicadores. Então, a gente tem muita dificuldade. E aí tem a proposta do presidente, a gente já conversou, que é criar aqui em Chapecó o nosso sistema municipal de indicadores. Eu acho que isso seria um avanço impressionante
é um salto de qualidade que a gente poderia ter realmente para dar um exemplo para o Brasil, né? Eu acho que a gente conseguindo criar realmente esse nosso sistema municipal de indicadores. Tá? Aqui já um visual para que a gente possa acompanhar o nosso plano. Então, o que a gente vai ter dentro de cada uma desses projetos, atividades, né? Aqui, por exemplo, na área de gestão, né? Quais os objetivos específicos da gestão, as metas, né? Lembrando, para cada meta eu tenho que ter pelo menos uma ação, posso ter várias, né? E as ações propriamente dita. E do lado eu teria esse acompanhamento dos 10 anos. Então eu vou colocar, por exemplo, a revisão dos instrumentos de gestão até 2021. Então todas essas ações previstas dentro dessa meta vão até 2021. E o Conselho vai ter esse instrumento na mão de que foi definido até 2021, ou seja, até o ano que vem, nós temos que revisar todos os nossos instrumentos de gestão. E aí a gente vai acompanhar a efetivação dessas ações, por exemplo. Chegou no final do ano, a gestão vai prestar contas para o Conselho. Então, a gente vai reunir o Conselho e vai dizer, bom, o que a gente cumpriu e o que a gente não cumpriu. Ou por que a gente não cumpriu. Tá? E aí você vai identificar, inclusive, por cores, você vai ver o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que parcialmente foi cumprido, ou seja, ele vai te dar uma visibilidade e vai criar o que a gente chama de série histórica, ou seja, a partir dos próximos planos, você vai ter uma referência, né? Porque o nosso plano atual, ele não tem essa referência, ele não tem um indicador, ele não tem a meta, e a partir de agora você passa a ter, então você cria uma série histórica, onde a cada revisão do plano, a cada discussão ou construção do plano, você tem, né, essa construção histórica, essa série histórica. Então, a ideia do visual, de montagem do plano é essa. Então, eu diria assim, ele não está criando nada de novos itens. Não, ele tem o que todo plano obrigatoriamente tem que ter, objetivos, metas, ações. A única coisa que ele está dando é um design diferente, onde a gente vai ter efetivamente como acompanhar isso. Né? O que é o ideal? Né? A gente ainda não tem isso, mas isso pode compor a série histórica, é a gente partir aqui da situação e já estabelecer o período. Outra coisa, aqui, por exemplo, construir indicadores culturais, que é dentro dessa visão dos indicadores, do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Né? Então, por exemplo, nós vamos propor até o 2023 a gente construir esse Sistema Municipal de Indicadores. Então, não significa que eu vou deixar para o último ano. Eu sei que eu tenho que ter ações em 2021, 2022, para conseguir chegar em 2023. Então, isso é muito mais prático, né? Eu me lembro quando eu assumi as primeiras reuniões do Conselho Municipal, ali na condição de secretário, eu me lembro que ao propor a reformulação do Conselho, e isso foi traduzido na forma de uma lei que foi aprovada, ampliando a participação da sociedade, eu dizia que se é para ter um conselho que ficava só discutindo a ocupação do centro de eventos, não tinha uma razão nenhuma de ter um conselho. O conselho ele tem que ter um instrumento na mão, o instrumento é o plano. Né? Então, a partir disso aqui que você define visualmente, você começa a construir o teu plano de ação. Então, nós em 2023 temos que construir esse sistema. Vamos começar agora. Aí o presidente vai formar comissões, vai formar estudos, vai trazer pessoas. Vamos começar a organizar essa construção. Esse é o papel do Conselho. Né? O Conselho não pode ter uma função meramente espectadora, ele tem que ser participante, protagonista nesse processo. Né? E é esse desafio que a gente está trazendo, né, com essa proposta. Né?
Aqui eu vou passar isso aqui, e aqui, entrando um pouco mais específico de como as setoriais podem atuar, né? A gente não precisa ter aquela preocupação com a formalidade, né? Será que isso aqui é uma diretriz? Será que isso aqui é um objetivo? Não. Vamos nos concentrar nas metas e ações, principalmente, né? O objetivo, ele é natural, porque a gente gera objetivo na medida em que a gente reconhece algum problema. Então, a discussão que a gente pode fazer dentro da setorial é a partir, é o que a gente chama de problematização, ou seja, o que não funciona legal dentro da minha área, né? Onde que estão os principais problemas, os principais gargalos? A partir disso, que você vai gerando isso você pode utilizar aquela ferramenta do brainstorming, né, que é a tempestade de ideias. Você, em 15 minutos, num grupo, você identifica várias situações que não estão funcionando legal, que precisam melhorar, né? Coisas que a gente está fazendo que não deveria fazer, né? Então, identifica isso. A partir disso, naturalmente surge o objetivo, né? A gente estabelece esse objetivo. A partir desse objetivo, a gente constrói, para mim superar esse objetivo, eu preciso traçar uma meta. A meta, ela tem que ser quantitativa, ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ser objetiva. Então, por exemplo, eu pretendo contemplar tantos por cento até o ano de tanto. A meta, ela tem que ter essa característica. Então, eu tenho um problema, isto gera um objetivo no sentido de superação desse problema. Para isso, eu vou desenvolver uma meta, né, onde eu vou dizer claramente o que eu pretendo fazer do ponto de vista quantitativo e qualitativo, e, em cima dessa meta, eu vou traçar quais as ações que eu preciso fazer para essa meta. Então, não precisa ficar se preocupando lá com diretriz, com macro, não. Centraliza, identificando, ou seja, reconhecendo essa realidade, identificando quais são os problemas principais, e a partir disso você traça as suas ações. Tá? Depois uma outra comissão vai pegar isso tudo e vai transformar, né, dentro daquela formalidade do plano, né? Mas ela tem que partir de quem vivencia isso, né? Então, ninguém melhor do que as setoriais para construir realmente essas ações ou essas propostas, tá? Aqui só mostrando aqui a técnica de brainstorming, né? Ou seja, eu lanço um problema, eu identifico, primeiro é interessante fazer um brainstorming para identificar os problemas, e depois, pontualmente, em cima de cada problema, você faz o brainstorming, ou seja, o que eu preciso fazer para superar este problema, tá? Aqui tem algumas ideias, esses slides ficam à disposição. Aqui, novamente, uma síntese disso tudo, do que eu falei, tá? Também fica esse material à disposição. Eu só vou... Deixa eu só fechar aqui, quero mostrar rapidamente ali ainda. Me permitem. Eu passei... Aquele material foi socializado, né, presidente, para todos. Sim, foi enviado por e-mail de todos os conselheiros. Eu só vou mostrar aqui um aspecto que eu acho ainda legal, e daí eu encerro e me coloco à disposição, né, que eu acho que eu já falei bastante aqui. Então, aqui só para a gente relembrar, né, eu já coloquei num slide isso, vou passar essa parte aqui,
vamos entrar aqui, ó, uma coisa que eu destaquei, que eu acho que é legal. Por exemplo, a gente está prevendo ele não ficou aqui. A gente está prevendo, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a nossa, está aqui, ó. A gente está prevendo, por exemplo, a proposta que a gente fez e que está na lei, a lei que reestruturou o Conselho, ela previu, eu coloquei um item que é fazer a conferência a cada 2 anos. Para quê? Para exatamente fazer esse acompanhamento, esse monitoramento do nosso plano. E aí eu acho que uma proposta aqui, presidente, nós vamos fazer a conferência este ano para aprovar o plano e a revisão do nosso sistema municipal de cultura. Mas eu acho que a gente deveria fazer a conferência no ano que vem, né? Aí essa conferência mais ampla. Por quê? Porque o ano que vem é o ano da confecção do plano plurianual, né? É uma nova gestão que está entrando. Então, é importante que essa conferência ela seja feita até, por exemplo, no início do ano, lá por março, abril, sei lá, no sentido de propor, ou seja, de inserir dentro desse planejamento mais amplo do município as demandas da cultura. Tá? Então, vamos fazer a cada 2 anos, mas este ano faz a conferência para a aprovação do plano e do sistema, né, a revisão do sistema, e o ano que vem fazer uma conferência, realmente uma conferência mais política, no sentido de dizer, né, de dizer para a sociedade, de abrir um espaço, o que realmente, né, a cultura está propondo dentro desse planejamento geral do município, né? Eu deixo essa ideia aqui, esse material todo vocês receberam, então vocês viram que ele trabalha com cores, esse azulzinho claro seria as atividades meio, e depois começam cada uma com as suas cores, ou seja, é um plano que procura dar visibilidade no acompanhamento das pessoas de forma mais simplificada e objetiva. Era isso, né? Acho que falei demais aqui, deixa eu parar aqui, e aí me coloco à disposição, né? O que eu puder contribuir aí, a gente está aí para isso, né? Ok, Nemésio, muito obrigado. Uma grande contribuição. Eu vou falar algumas coisinhas antes de abrir, bem rápido também. Primeiro, quanto a minha percepção quanto às conferências, para a conferência do plano, né? A conferência do ano que vem, que é a sua sugestão, é mais uma conferência de inserção política do plano dentro, né, da estrutura administrativa. Perfeito. Acho isso ótimo. Quanto as conferências para a revisão e as conferências para a conferência do plano, eu tenho um pouco de resistência. Há 2 anos eu acho um prazo muito curto, mas enfim, é algo que fica aberto para discussão, porque quando a gente estabelece metas e parâmetros, né, que vão estar no plano, essas metas e esses parâmetros, elas vêm a partir de uma percepção, né, e a nossa percepção nem sempre condiz muito com a realidade, né. Então, eu acho fundamental que nós tenhamos as conferências para a revisão do plano e para a adequação, né, às circunstâncias, ao momento político, ao momento econômico, enfim, né, uma possível escalonada de um outro vírus que vem aí, né, então a gente precisa ter essa flexibilidade de adequar as metas e os parâmetros à realidade. No último plano, nós tínhamos a previsão de 5 anos, né, eu acho um tempo bastante largo. Mas, enfim, cabe agora, esta conferência, estabelecer se serão 2 ou 3 anos, né? Mas, de qualquer forma, a conferência para a inserção do plano no plano plurianual, eu acho fundamental, eu acho importantíssimo que façamos isso, né?
uma questão prática quanto à condução das pré-conferências, né, porque eu creio que todos os representantes das setoriais estejam um pouco preocupados com relação a isso, né, como que será conduzida a pré-conferência. Eu gostaria de dizer o seguinte, que as setoriais que conseguirem estabelecer uma discussão e formatarem as suas decisões, as suas conclusões dentro do design e do formato apresentado, ótimo. As que não conseguirem, eu vejo como sempre, assim, basta pensar em responder 3 perguntas: o que, quando e, se possível, como, né? E aí vai caber. É por isso que a gente tem um intervalo entre as pré-conferências e a conferência final, né? Porque a secretaria vai reunir todo o material que vier das pré-conferências e vai formatá-las, né? Vai colocá-las dentro desse design. Na conferência final, né, na plenária final, aí toda a plenária vai ter acesso a essas informações todas, e aí a gente vai acrescentar, excluir, diminuir, aumentar e votar a proposta final. Então, era isso que eu tinha para falar. Agora eu abro aí. Pode falar, né? Mais uma observação que eu acabei não falando. Dentro da visão estratégica dos 10 anos, o que é importante a gente ter claro? Nós temos o que a gente chama de plano de médio prazo, que é os 4 anos, que é o plano, que é o período de uma gestão. Então, quando a gente tem um plano de 10 anos, que é aquilo que eu chamo de estratégico, ele tem que ser, pelo menos, visualizado em dois momentos. O momento dos 4 anos, que tem que ser aquele plano factível, plano pé no chão, no sentido de realmente deixar a nossa marca nesses 4 anos da cultura, e tem o além dos 4 anos, que aí entra o que a gente chama de visão de longo prazo ou visão estratégica. Ali tem que estar os nossos sonhos, presidente. Tá? A gente nunca pode perder o sonho. Né? Ele tem que fazer parte do nosso plano. E a visão estratégica dos 10 anos nos permite isso. Então, por exemplo, eu vi a Carol antes aí, né? A Carol, e é um desejo muito grande de nós termos o prédio próprio da Secretaria de Cultura, né? da biblioteca. Né? A nossa biblioteca, né, com 80 anos, está lá numa casa alugada. Né? E essa meta tem que fazer parte do plano, porque ela é uma demanda concreta. Né? O que a gente tem que visualizar? Ela é possível nos 4 anos da gestão, ou ela é possível dentro de uma visão estratégica, mas ela não pode deixar de estar presente dentro do plano. Então, cabe a gente ver se numa negociação com a gestão é possível em 4 anos, vai se trabalhar para isso, senão ela vai ter uma visão de como nós vamos procurar chegar, né, nesta meta, talvez dentro de uma visão estratégica, mas ela não pode deixar de estar. Então, o plano de 10 anos ele nos permite sonhar, né, ele nos permite ir além daquilo que é mais concreto dentro de 4 anos de gestão. Então, era só essa observação que eu gostaria de fazer também. Tá? Isso é algo importante que você traz, Médio, porque eu vejo aqui, por exemplo, o Daniel, que é da área da música, né? O Miro, que foi nosso presidente também, que é da área do audiovisual. Nas pré-conferências, as setoriais vão se debruçar obviamente, sobre a sua setorial e sobre as políticas e as ações da sua setorial. Mas nada impede, e é até aconselhável, que as demais setoriais também pensem no macro, né? Quer dizer, que eu costumo chamar de políticas estruturantes para a cultura, né? Uhum. Então, assim, além de pensar na sua setorial, pensem
nas políticas estruturantes. Quer falar, Dani? Por favor. Já isso, eu queria saber qual que seria o lugar, uma das coisas que todos os setoriais provavelmente vão querer colocar no plano seria a lei municipal de incentivo à cultura, né? E daí, como é que a gente coloca isso no plano? Tem algum lugar que vai ter nesse macro, ou coloca em todos, ou no macro e nas setoriais? Como é que funcionaria isso aí? Naquela primeiro projeto, atividade, que é gestão cultural. Certo. Estabeleceria o objetivo, a meta e as ações. Mas certo. Também pode estar no plano da setorial. Sim, sim. Nos dois lugares. Só que como ele é geral, não é só para... Ou seja, ele não iria dentro, depois da materialização, ele iria jogar dentro da gestão. Porque ele é uma política de gestão. Né? Não ficaria lá na setorial da música. Ele contribuiria para o plano geral. Né? Uhum. E, por exemplo, quando a gente vai colocar uma meta, uma ação, por exemplo, no caso, pegando agora de novo da lei municipal de incentivo à cultura, tem vários passos para a gente conseguir ter a lei, né? Tem que ter a formulação, sei lá, passa pela... Você pode partir disso aqui, vamos ver, vamos materializar isso, né? Uhum. Você teria o objetivo. Então, se você identificou que esse é um problema, né, você vai construir um objetivo. Então, vamos imaginar que elaborar a lei municipal de incentivo à cultura. Qual a meta? Elaborar, então, a lei municipal de cultura até 2022, sei lá, né, contemplando recursos do IPTU, do ISS, sei lá. Né? Quais as ações para desenvolvimento dessa meta? Então, primeiro, vamos supor, constituir uma comissão para negociar com o prefeito, sei lá, né? Estabelecer os parâmetros dos percentuais de IPTU, não sei o quê, né? Ou seja, você estabelece as ações. Então, você tem o objetivo, que é para responder esse problema que tu tens, qual a meta concreta, quantificada, até quando, como, né, você vai fazer isso, e as ações para desenvolver isso. Tá? Então, o que tu vai marcar lá? Tu vai marcar lá naqueles xizinhos lá do acompanhamento do plano, 2021, 2022, 2023. O que tu vai fazer em 2021, 2022, para chegar em 2023 com a realização da tua meta? Tá? Então, é essa visibilidade que tem que dar o plano. Né? Perfeito. E assim, vocês têm alguma cidade que já passou por isso e tem um plano que a gente poderia nos basear para falar assim, esse plano é muito bem feito, vamos ver o que eles fizeram? Eu não conheço muito, não, da área da cultura, não. Porque todos os municípios têm planos. Os planos que eu conheço, de uma forma geral, eles carecem de indicadores, carecem de metas, né? E muito menos aquilo que eu disse que é o meu sonho um dia chegar, que é ter a parte orçamentária dentro do plano. Né? Ou seja, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né, que é construir todo esse processo. Mas eu sonho que lá na frente, quando a gente construir, realmente ter a implementação efetiva disso, eu sonho que a gente vai chegar nisso. Viu, Dani? Curiosamente, nós somos uma das cidades que estão mais à frente com relação a isso, tá? Porque o nosso plano é um dos primeiros do Estado e do Brasil, então muitos planos vieram depois do nosso, e nós somos, acho que, a primeira cidade do Estado que está fazendo o seu segundo plano. Então, assim, o nosso primeiro tem problemas, obviamente que tem, mas, assim, palmas a ele, né? Palmas à comunidade que se reuniu e construiu um plano mesmo que a gente pode olhar para ele agora e ver que ele tem problemas,
e sabemos que a gente pode avançar com relação a ele, né? Então, assim, nós temos muitos planos que foram construídos depois do nosso, que tem algumas melhorias em relação ao nosso antigo plano. Agora, nenhum plano ainda está na fase de avanço que nós estamos hoje. Então, assim, se você olhar, por exemplo, o plano de Florianópolis, você vai ver que ele tem algumas questões que são melhores do nosso atual. O plano de Itajaí tem algumas questões. O plano de Campinas é um plano que tem algumas coisas também, mas, assim, todas as ações que avançam em relação ao plano atual estão próximas ao nosso estágio de discussão do nosso plano. Não sei se deu para entender. Sim. Né? Então, assim, eu acho que dá para olhar sim, eu acho que sempre é bom, né, a gente olhar para os nossos vizinhos e olhar para o mundo, né? Mas eu digo com toda certeza que a gente está num estágio de discussão, ainda mais este ano, especialmente, né, que a gente teve um coletivo bastante grande de pessoas que em função da Aldir Blanc, a gente, né, teve um brainstorm meio que geral de todas as questões envolvendo as nossas políticas culturais. Então, assim, a gente está num estágio bem avançado com relação a isso. Tá? Então, assim, agora a gente abre, se alguém quiser se pronunciar, por favor. E aí é isso. Enquanto ninguém se inscreve ainda, eu não sei se é do conhecimento de todos, a gente tem um cronograma de pré-conferências, né, e começando dia 16, se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém me corrija, mas é dia 16, até algumas setoriais foram unidas, né, para facilitar algumas linguagens mais próximas, como teatro e dança, por exemplo. Então, a partir do dia 16, as setoriais se reúnem, fazem essa discussão. A gente sabe que não é fácil, que é cansativo, que é meio maçante às vezes, mas é importante que nós tenhamos paciência e que nós levemos à comunidade e ao restante das setoriais essa paciência, essa palavra de calma e de trabalho mesmo, né? É um momento de se debruçar, de olhar e de trabalhar mesmo e de construir algo que vai contribuir com todos nós daqui para frente. Então, após esse trabalho das pré-conferências, todo esse material vai ser decupado, analisado e ajustado dentro desse design que foi apresentado pelo Demésio, pela equipe da Secretaria, que, digo aqui já, que tem sido de uma eficiência estupenda, né? É uma equipe proativa, uma equipe que realmente trabalha e que não mede esforços, né? Então, a partir desse trabalho da equipe da Secu, essa decupagem toda que vieram das setoriais será apresentado na plenária final, e aí na plenária final a gente pode alterar, excluir, mexer, né? Enfim, e aí a partir disso a gente vota então o nosso plano e encaminha para o prefeito, né, para ele fazer a promulgação. Tá? O Jonathan quer falar, presidente. À vontade, Jonathan, vai lá. Então, bom dia, pessoal. Só, né, reiterar e agradecer ao Sr. Nemésio por ter nos agraciado aí com essa instrução primária, de muita valia, muita importância, até para explicar, muitas vezes, a gente, na inocência do ato, a gente quer fazer a coisa e movimentar o mundo, mas sem saber sobre os processos da gestão pública, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção do todo, de como funciona, e, acima de tudo, ter alguém com experiência para nos mostrar o caminho a ser seguido. Então, só reiterar que, enquanto setorial da música, estamos à disposição aí, né, para a construção do plano, e vamos junto, vamos trabalhar, porque sem trabalho a gente não chega em lugar nenhum. Eu gostaria de ouvir o Miro, se o Miro tiver, né, porque o Miro já foi nosso presidente, o Miro, se não me engano,
participou da última conferência também, e o Miro sempre tem uma palavra bastante inteligente, bastante perspicaz sobre isso tudo. Se o Miro quiser falar alguma coisa, por favor, Miro. Presidente, depois o Daniel pediu a fala. Ok, à vontade. Bom dia a todos. Cumprimentar o Nemésio aí. Acho que, e a todos que estão, o Clodoaldo, o presidente, o Igor também, que se fez presente antes aí, dizer, Clodoaldo, que eu acho que o caminho que está se planejando, e como você falou, né, a gente foi um dos primeiros a trabalhar nessa conferência, temos problemas sim, mas eu acredito que esses problemas que surgiram no caminho, por a gente não ter, talvez, executado tudo aquilo que a gente imaginou, nos serve de experiência também para que a gente possa acertar agora. E eu acho que essa metodologia que o Nemésio vem colocando aí, eu acho que propicia isso. A gente não pode esquecer que estamos numa pandemia, que seria muito melhor estarmos, né, todo mundo junto, mas eu acho que é uma metodologia que pode sim, porque as demandas são as mesmas praticamente, né? Eu acho que, como você falou, Clodoaldo, aquilo que outros municípios avançaram, né, que estão melhor do que o nosso, mas eles vieram depois. E nós agora temos a compreensão de dizer assim, ó, aquilo que a gente votou não deu certo. Vamos corrigir agora, porque eu acho que é possível, né? Eu acho que, como o Nemésio falou, o sonho a gente já estar trabalhando num plano que a gente pudesse ter um orçamento junto para cada área, né? Enquanto isso não chega, vamos trabalhar na demanda. Eu acho que aquilo que o Nemésio colocou quando ele abriu ali, né? Aquela maneira de fazer cultura que o Conselho vinha fazendo, hoje a gente não pode mais admitir, né? A gente tem que avançar em cima daquilo. E nós que trabalhamos aí na cultura, todas as áreas, sabem que existe uma demanda grande que pode sim ser amenizada. E são pequenas coisas, não precisam ser coisas muito grandes. Mas a gente precisa sim, efetivamente, colocar no papel de novo e corrigir aquilo que a gente não fez. E não foram grandes erros, mas eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais. Tá bom? É isso, obrigado. Muito obrigado, Miro. O Miro é um grande companheiro, sempre junto aí na luta. O Daniel quer falar? Por favor, Daniel. Bom dia a todos. A minha dúvida é uma questão mais pontual. Quais que seriam os ritos, então, para estar validando essas pré-conferências da setorial? O que deveria ter, então, nessas pré-conferências para ser validado como uma pré-conferência? Então, qual que seria esse rito a ser encaminhado, né? As pré-conferências, elas serão todas gravadas e serão geradas por um link da secretaria. Então, as pré-conferências são eventos oficiais da secretaria e do conselho. Então, a partir da gravação e a partir de um documento que será encaminhado, né, a partir da reunião da pré-conferência, o organizador, o representante da setorial encaminha um documento à SECUL, que deve ser, obviamente, condizente com o vídeo, né, com a filmagem, né, que vai ser feita, né, e aí, a partir desse documento, a equipe da secretaria vai organizar a proposta final para a conferência. Não sei se o Nemésio quer contribuir também, ou... Eu acho que é importante, eu acho que essa fala do Daniel, legal, né? Observa a questão principalmente da validação, ou seja, a validação se dá através do processo amplo, participativo, democrático, transparente, né? E é o que exatamente o Conselho está fazendo, né? Ou seja, tornando público, não somente interno, mas qualquer cidadão tem acesso a esse processo, contribuição, enfim, esses documentos, essas decisões, demandas sejam públicas. Eu acho que isso é legal. E ele tem um ritual na medida em que ele começa do mais abrangente, né, ou seja, cada um discutindo, claro, as suas especificidades, mas para compor realmente esse documento maior, que será referendado e validado, daí sim, na Conferência de Cultura. Acho que o encaminhamento está bem correto por parte do Conselho, né?
Está respondido, Daniel, é isso? Ok? Bom, alguém mais? Se ninguém quiser... tem a cultura de divulgação aqui. Por favor. Então, pessoal, só alguns avisinhos, né? Eu coloquei ali no chat. É isso. Eu coloquei ali no chat, então, o link do site da Secretaria de Cultura. A gente criou uma aba onde estão esses documentos ali, o plano antigo, esse mapa que o senhor Nemésio falou. Depois eu vou pegar os slides com ele também e colocar lá. E a gente tem o nosso regimento interno também. Além disso, hoje vão abrir as inscrições para salas do Meet, para as pré-conferências e a conferência, tá? Então, o pessoal fica ligado ali no nosso Linktree ou mesmo no site da Secretaria de Cultura, que a gente vai iniciar as inscrições para participação, né? Lembrando que, quanto à questão de voto, é preciso estar inscrito, tá? E se você quiser participar só como ouvinte, a gente vai estar sempre transmitindo pelo YouTube. Muito bem lembrado, Fernanda. Outra questão é que quem não se inscreveu, quem não colocou seu nome ainda ali no chat e a representação, que coloque, por gentileza, tá? A gente está fazendo ata dessa reunião e é importante que a gente registre presença. Muito bem lembrado, Fernanda. Então, pessoal, lembrando, é importante que para as pré-conferências também, todos façam a inscrição lá na aba do mapa, porque como é um evento oficial, né, as pessoas precisam se inscrever para depois acessarem o link para participar das pré-conferências. Então, como fala final aqui, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer em especial ao Nemésio pela contribuição, pela parceria, e solicitar que divulguem, que coloquem nas suas redes sociais, que divulguem o banner, que falem com os seus parceiros de setorial, com outros setoriais também, porque como eu pus lá num post, a conferência é para nós, por nós e com nós. Eu mandei no WhatsApp. Né? Quer dizer, a gente é um instrumento construído a várias mãos, a várias ideias, a vários cérebros, a várias vontades, né? A várias ideologias, sem barreira a nenhuma e com o único objetivo de que a gente, enquanto cidade, enquanto pulsação cultural, cresça. Ok? Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu me despeço aqui e acho que a gente encerra. E qualquer dúvida que alguém... Miro, por favor. Não, Clodoaldo, eu só queria frisar também, não posso deixar de parabenizar o Conselho. Eu acho que as ações do Conselho estão sendo muito bem vistas, tanto na discussão de todo o plano Aldir Blanc, também todas as demandas que a Secretaria colocou. A própria Secretaria, eu acho que o sucesso da conferência, na nossa conferência agora, tem muito a ver com aquilo que a gente já vem fazendo na cultura. Então, parabéns ao Nemésio, como também secretário, a equipe da Secretaria de Cultura e também ao Conselho, que tem feito um papel fantástico nessa luta em pandemia pela cultura de Chapecó. Era só isso que eu queria dizer. Um abraço a todos, tenham um bom final de semana. Tamo junto. Então, pessoal, assim, voltando, então, né, esse instrumento é nosso, a cultura é nossa, a cidade é nossa, o plano é nosso e vamos em frente. Abraço a todos aí. Pessoal, só um minutinho. Vai lá. Então, eu também quero só fazer uma breve... Tá bom, eu tô meio apressado hoje, desculpa aí. Tá com pressa para o almoço já? Não, é que cheguei de viagem ontem, tem roupa para lavar, tem carro para lavar, tem muito... A gente tem que fazer a definição, né, dos dois representantes das setoriais que vão ficar ali na mesa para fazer esse acompanhamento, esse controle e ficar de enviar esse documento para a gente. Eu não sei se o pessoal já tem definido, que quiser já mandar no chat, senão eu coloco um e-mail aqui e aí até hoje à noite, pode ser? Eles me enviam por e-mail, cada setorial, seus dois representantes. Acho que vamos deixar por e-mail, Fernanda, que fica mais oficial, né? Então, assim, acho que as pessoas encaminham hoje por e-mail, né? O pessoal da música, do teatro, do audiovisual, das artes visuais, né? E, enfim,
Acho que fica mais oficial se for por e-mail, e dando o prazo de hoje para encaminhar. Eu sei que muitas já estão definidas, né? Mas enfim. Só presidente, então, para encerrar, né? Só para me colocar à disposição, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar participando diretamente aí desse processo, né, e da conferência, né, com muita alegria, e agradecer realmente esse convite, né, para a gente participar desse processo e me colocar inteiramente à disposição, né? A gente está bastante envolvido aí com as aulas e outras coisas, mas o que eu puder ajudar, né, do ponto de vista das próprias setoriais, a gente está à disposição. Ok, gente? Ter aí muita saudade, né, de ver as pessoas, um abraço muito grande a toda a nossa equipe ali da Secretaria de Cultura, né, um abraço com muita saudade. Abraço. Ok, Nemédio, obrigado então. Um abraço a todos. Então, pessoal, encaminhe e-mail hoje, né, para a Fernanda, indicando os 2 nomes de cada setorial, e essas 2 pessoas, então, é que vão conduzir a pré-conferência, tá? Podem pedir ajuda, tá? Se alguém sentir alguma dificuldade, eu estou aí para ajudar também, o Nemédio está aí para ajudar, a equipe da Secretaria está para ajudar também, né? O pessoal que está mais envolvido, né, com esse processo todo também está à disposição. E, enfim, é um documento que a gente vai construir a várias mãos, sem prerrogativa de importância entre setoriais, ou entre linguagens, ou entre pessoas, né? Ok? Então, quem quiser ajuda, à vontade. Ok, gente? Abraço a todos, e nos vemos, então, nas pré-conferências e na conferência final da nossa cidade. Abraço aí.